Bacana. E conta para nós, vocês ficaram 14 anos no Panamá, né? E como que surgiu essa mudança para Portugal, né? Para Braga? O que aconteceu que vocês falou, vamos desistir daqui e agora vamos para Portugal? Ok, continuando sempre com a ideia de que eu acho que a gente realmente somos uma família que gostamos de mudança, gostamos de coisas diferentes. E olha que, nesse momento que a gente tomou a decisão, a gente já tinha casa própria no Panamá, negócio no Panamá, meu filho trabalhando no Panamá, formado, o outro já estudando, terceiro ano de universidade, o terceiro entrando na universidade, ou seja, aparentemente a gente poderia dizer que já poderia aquietar o facho e permanecer no Panamá. Mas a gente não conseguia. É como se a gente quisesse completar algo mais que ainda estava faltando para aquilo que a gente queria para a nossa vida. Então, em 2019, já pensando, a gente sempre ainda pensou muitas vezes Estados Unidos, devido à nossa amizade toda, não só com você, mas com os outros meninos que eu já mencionei aqui. A gente sempre trocava ideias, sempre conversava, sempre falava. Voltou a nascer aquela chama que a gente teve no casamento em 94 de querer morar nos Estados Unidos e ficou naquele pensamento tal, mas o meu filho mais velho foi completamente contra os Estados Unidos. Ele teve muito medo Sério? foi. O medo dele principal era aonde os meus irmãos vão estudar. Você não tem condições de pagar uma universidade americana. Como eles vão estudar nos Estados Unidos? Então, esse foi o primeiro ponto que ele pensou. O segundo foi, como você vai se regularizar nos Estados Unidos? O que é que você vai fazer? Qual vai ser a sua decisão? Você vai começar estudando, depois vai tentar renovar, depois vai tentar entrar. O que é que você vai fazer para garantir a nossa permanência legal nos Estados Unidos? Porque ele viu que a gente sofreu no Panamá até a gente ter a nossa residência. Ele sentiu na pele a preocupação da família, mesmo ele ainda sendo menor nessa época, da dificuldade para a gente ter a residência legal. Então ele pensou, peraí, a gente vai mudar de país, mas vamos começar de novo do zero, sem nem ter um norte, que eu realmente não tinha uma certeza. Inclusive, não cheguei a ver, Roger, a sua história. Te parabenizo por ter todos os documentos, por estar com o seu green card e tudo. Isso é fantástico quando um brasileiro consegue Eu isso. ainda não tenho, não, estou em Ainda não tem, processo. não, pronto. Mas já está andando, Tá né? andando, tá andando. Se Deus quiser, Então, eu vou pegar. se eu fosse sozinho, eu doido do jeito que sou, eu ia. Porque eu não tenho medo. Mas eu carregava comigo não só a esposa, mas 3 filhos já em idade de início profissional e uma filha que tem 13 anos de idade. Aí eu pensei, a minha filha estuda, mas e depois a universidade? Como eu vou dar um ensino de qualidade? Eu não tinha um norte, eu não tinha uma ideia que se eu me mudasse para os Estados Unidos, em quanto tempo eu ia conseguir ter essa estrutura legal para minha família. Podia ser que eu conseguisse rápido, não sei, mas eu não tinha um norte. Talvez eu chegando aí, eu ia procurar as informações necessárias que me levasse, que eu sei que tem várias formas de você conseguir, principalmente quem tem graduação profissional. A minha esposa é psicóloga, eu sei que como psicóloga, ela, desde que fizesse a sua pós-graduação, validasse seu diploma, fizesse tudo isso, a gente, de forma profissional, ela tinha como conseguir um visto de residência, inclusive estendido para a família. Não sei se chegaria nos meus filhos maiores, não sei, mas assim, eu tinha pouca informação. E aí, como tinha um parente na Noruega, nós em 2019, eu fui à Noruega, passei quase 3 meses lá, inclusive fizemos até uma live com o DB direto de lá da Noruega, mas para estudar o país, pela qualidade de vida e pela primeira coisa que eu sempre prezei desde quando eu saí do Brasil para o Panamá, segurança para os meus filhos. Eu sempre, foi o motivo principal da mudança do Brasil para o Panamá, e depois eu estava buscando aonde a gente pode conseguir mais segurança, mais qualidade de vida e uma profissionalização melhor para os meus filhos.
Aí eu estudei tudo sobre a Noruega, fomos para lá. Eu fui, na verdade, fui sozinho. Como eu sempre digo, tá vendo? Eu fui primeiro para olhar. Eu não peguei, botei malicuia e fui com todo mundo lá e cheguei e agora? Estamos aqui na Noruega. O que é que a gente faz? Não. Eu fui primeiro, passei quase 3 meses lá. É sacrifício? É, porque é investimento, é gasto, é saudade, porque toda a sua família fica, mas é importante. Porque eu percebi que não tinha como a gente morar lá, porque um dos requisitos principais para você, inclusive, conseguir o visto é você dominar o nível básico 3 de norueguês, o que não é fácil. É Eu estudei difícil a língua? muito Eu só difícil. vejo nos filmes lá de Viking, aquelas coisas lá doidas. Eu falo, gente, o que eles estão falando? Muito difícil. Realmente você. Tem algumas palavras que se parecem bastante com o inglês, várias palavras. Todo o país fala inglês muito bem. É quase, eu não vou nem dizer que é a segunda língua, mas é quase como se fosse empatado a primeira língua. Mas para emprego, até as pessoas conseguem com o inglês, mas muitos empregos pediam o norueguês ou uma língua escandinava básica. Você tinha que ter. E para o visto, você tinha que ter o básico 3. E para você estudar lá o básico 3, você demora uns 3 anos estudando. Não é tão barato, eu acho que é como US$ 15.000 por ano, cada ano, para você fazer. Não é tão barato, mas é um país que as pessoas ganham muito bem, gastam muito, gastam muito. Eu sempre dou o exemplo, um six-pack de cerveja na Noruega, eu gastava US$ 13 em um six-pack de cerveja normal. US$ 13, sem contar todas as outras coisas, aluguel, luz, telefone, casa, tudo. Então é um país muito caro, se ganha muito bem, mas se não for igual como os Estados Unidos, talvez um pouquinho melhor, mas é mais ou menos padrão. Ou seja, você consegue ter um bom salário mínimo aí na faixa de US$ 3.000 lá. Só que eu acho que ainda é mais caro que os Estados Unidos, porque o aluguel seria similar ao que se paga de aluguel nos Estados Unidos, que não é tão barato, mas a comida que nos Estados Unidos é baratíssima, lá é super caro. Lá é E super como, caro. e como que surgiu Portugal? Porque ali na União Europeia eu tenho muitas opções. Por que Portugal? Exato. Então, vários inscritos do canal da gente, eles começaram tipo, a comentar, Sandro, aí como está o Panamá, não sei o que, terminei que eu escolhi vir para Portugal. Começaram. Aí não sei o que, Portugal. Aí parece, ó, eu vou contar um negócio a você, só você, viu? Caladinho. Mais ninguém vê. Só para você. Parece que o Google escuta e lê os pensamentos da gente. Pois é. De É repente, verdade. de repente começou a chegar vídeo de Portugal no meu YouTube. Não sei o que de Portugal, não sei o que de Portugal. Aí começaram cada vez mais pessoas que eu conheci no Panamá, inclusive um amigo nosso muito grande que foi no Panamá, levou um café, ele morava na Guatemala, levou um café da Guatemala para a gente, tudo tal, mas veio morar em Portugal. E essa pessoa sempre comunicando com a gente, sempre conversando com a gente e outras pessoas. E parece que cada vez mais. Sabe aquela história quando você pensa assim: ai caramba, eu queria comprar um Porsche branco? Um exemplo. Pronto, parece que quando você olha para a rua é Porsche branco de um lado, Porsche branco do outro. Você só vê Porsche branco. Né? Então era a mesma coisa. Eu passei a só ver e a só chegar para mim informações de Portugal. Inclusive, quando eu fui na Noruega, esse amigo nosso escreveu para mim, Sandro, estou vendo que você está na Noruega, vem aqui em Portugal, vem aqui em Portugal. E eu não fui. Voltei para o Panamá, desisti de ir para a Noruega, vi que realmente não ia valer a pena financeiramente, ia ser muito mais complicado a adaptação de todos, além do que eu peguei menos 10 graus lá, então, ou seja, e olhe que eu peguei menos 10 graus entre outubro e novembro, isso era novembro. Você imagine dezembro, janeiro, fevereiro, eu acho que, não sei, é algo absurdo. Tanto que eu desisti completamente de lá, voltei para Panamá e mais coisas de Portugal, mais coisas de Portugal. E em janeiro, sentei eu, minha esposa e meu filho e disse, olha, seguem com vontade de mudar do Panamá? Sim. Ok, então vamos olhar Portugal. Mesma língua, Europa,
está em euro, pode não ser um top país da Europa, mas é um país que está dentro do espaço Schengen, onde você pode circular por toda a Europa sem precisar preocupação. Tem muitos convênios e acordos com o Brasil, que facilita bastante a entrada de brasileiros lá, com documentação para estudo, validação de diploma, várias coisas. Vamos olhar Portugal? No Brasil, eu tive restaurante português. No Panamá, quando eu abri o meu primeiro restaurante, que o nome era Samba, eu tinha 2 pratos portugueses no cardápio, era o único restaurante da cidade que tinha bacalhau no cardápio. Então, a gente já tinha, o meu sogro, que é o pai do meu cunhado e padrasto da minha esposa, era português. Então, eu convivi com ele, sei lá, 20 e poucos anos da minha vida. Então, eu tinha, para mim, Portugal estava ali do meu lado e eu nunca me toquei. A minha avó é filha de português, filha de pai e mãe de português. Então, ou seja, tinha muita coisa de português na nossa vida e eu nunca tinha me dado conta. Eu nunca tinha, como diz a história, observado o poste branco. Quando você começa a observar isso, você de caramba, Portugal bem aqui na minha cara, eu enxergando para tudo quanto é lado, indo bater na Noruega, gastei um dinheirão para ir para a Noruega, gastei um dinheirão para viver na Noruega 3 meses, e olha que eu não paguei nem casa, porque fiquei na casa de uma prima nossa, e Portugal bem na minha cara. Aí a gente fez, mais uma vez, o que eu digo para todos fazerem. Viemos para Portugal, já estudando quais eram as universidades, as cidades principais que a gente tinha que visitar. Chegamos em Portugal com um carro alugado, passamos no Porto e, o melhor, Roger, em 5 dias eu tirei todos os documentos legais, me dando, inclusive, autorização para trabalhar em Portugal. Em 5 dias que eu cheguei aqui de viagem, eu só passei 12 dias. E marquei. No Porto, a gente tem que chegar. A gente chegou em Lisboa, passou um dia em Lisboa. A gente diz, sábado vamos para o Porto. Ficamos até sexta. Então, eu só tinha de segunda a sexta para tirar todos os documentos. Primeiro, que Deus foi maravilhoso e cumpriu tudo 100%. Segundo, que foi um reloginho. São 5 ou 6 documentos que você precisa para ter o direito a trabalhar já em Portugal como prestador de serviço. Então, naquele momento, se a gente já quisesse ter ficado, eu, minha esposa e meu filho, em 5 dias, fizemos tudo. Abrimos conta em banco, tiramos número fiscal, número da Social Security, abrimos empresa, fizemos tudo em 5 dias. Vocês usaram assessoria ou fizeram vocês mesmos? Esse amigo nosso, que eu falei, que é um grande amigo nosso, a gente começou a falar com ele e disse, não, Sandro, chega aqui no Porto, eu levo você onde era. E ele acompanhou em todos os locais, que na verdade era um local só, que eles chamam Loja do Cidadão. Lá você tem todos os órgãos do governo, então lá mesmo praticamente você faz tudo, exceto abrir a conta no banco, que aí você tem que ir até o banco para abrir a conta no banco, mas o resto você faz tudo ali. E o melhor, todos esses documentos, Roger, todos grátis. Você não paga nada. Imagine que para fazer a residência permanente minha, de minha esposa e de um filho maior, que era maior de idade, em Panamá, gastamos $5.400. Aí você chega em Portugal, você tira todos os documentos e não te cobram nem R$1. Até você dar entrada no que eles chamam manifestação de residência, que é quando você chega para o governo, para o órgão de imigração e diz, eu quero viver no Panamá, em Portugal. Está aqui meus documentos, está aqui tudinho, você faz tudo isso online. Mas o ato é mais ou menos isso. É como se você chegasse na porta da pessoa e dissesse, pronto, eu quero viver aqui em Portugal. Está aqui meus documentos, pronto. Você dá entrada nisso tudo, você não paga nada. Quando você vai fazer, eles têm que aceitar o seu pedido, eles marcam uma entrevista, que é o que a gente está aguardando essa entrevista. Quando eles marcam essa entrevista que você vai, isso demora de 1 ano a 2 anos para concluir isso,
mas você, por ter dado entrada, você está legal dentro do país, inclusive podendo trabalhar. Porque já é algo que não depende de você, depende apenas do governo dizer se aceitou o seu pedido, e se aceitou, ele marca a entrevista. Se não aceitou, ele dá a chance e ele diz, não aceitei porque esse documento não está bom, porque você tem que ter uma renda melhor, sei lá, coisa desse tipo. A renda, na verdade, que você tem que provar aqui é que você tem uma renda gerada em Portugal de pelo menos como 600 euros, mais ou menos, que seria mais ou menos o salário mínimo aqui, que é aproximadamente 700 euros aqui em Portugal. Então, muitas vezes até você com renda do Brasil, você consegue ter essa renda aqui. Então, você fazendo isso, você está legal dentro do país, pode trabalhar, você só tem que aguardar eles disserem, venha para a entrevista. Você vai para a entrevista, aí sim, depois da entrevista que ele diz, está ok, vá pegar sua cédula ou sua identidade, aqui chama cartão do cidadão, aí você paga, se eu não me engano, por sermos brasileiros, pagamos como 40, 50 euros mais ou menos. Eu estou aguardando justamente a marcação dessa entrevista para poder a gente ir fazer a entrevista. Então, quando você vê que o que passei anos para resolver no Panamá, resolvi numa viagem de turismo, não foi de turismo, uma viagem de reconhecimento, em 5 dias eu já voltei para o Panamá com todos os documentos, com autorização, inclusive, para exercer uma atividade comercial ou profissional aqui dentro de Portugal, através de prestação de serviço, que é um contrato profissional. Tipo, sei lá, você me contrata para eu ser editor do seu canal, e você vai me pagar 600 euros por mês. Beleza, eu vou no site da Finanças aqui, emito o meu recibo de prestação de serviço, você me paga, você fica com o meu recibo, eu boto dinheiro na minha conta e está resolvido. Né? Eu prestei serviço a você. Não precisa de um contrato de trabalho registrado. Se tiver contrato de trabalho registrado, muito melhor. Muito melhor. Mas não precisa. Você, através de prestação de serviço, que é o conhecido aqui como recibos verdes, você consegue solicitar a sua residência em Portugal.